estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Esse é o motivo da nossa adoração. É o motivo de estarmos aqui nessa noite, para adorar o nome do Senhor, aquele que vive e reina. E eu quero que você continue adorando ao Senhor com esse cântico, mas eu quero te convidar a abrir também a sua Bíblia. Salmos de número 100 diz o seguinte: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Querido, esta é uma noite memorável. Estamos celebrando a Páscoa. É memorável porque você pode celebrar a Páscoa e também celebrar a ceia do Senhor na sua casa junto com a sua família. Eu falava ontem à noite na live que estávamos ali orando à meia-noite com alguns irmãos sobre ser a primeira vez, talvez, que eu me recorde de um tempo como esse. E nesse tempo o Senhor está nos dando a oportunidade de estabelecer coisas novas em nosso meio. Então eu quero te convidar a orar comigo. Se você não preparou ainda, você que está nos acompanhando pela primeira vez, você que está entrando agora, que não ouviu os anúncios durante a semana, prepare um suco, prepare um pão e sente aí junto à mesa com seus filhos, coloque na sua sala, ligue aí o seu notebook, a televisão, o instrumento que você usar para poder compartilhar desse momento de comunhão e adoração com a tua casa. Hoje nós vamos ceiar em família, nós vamos ceiar em casa. Eu estou aqui com a minha família, estou aqui com alguns irmãos, Isaac, a Cíntia, o Mateus, e eu creio que você com a sua família estará unido no mesmo espírito, numa só fé, num só propósito. Eu quero te convidar a orar então, em nome de Jesus, levantar as suas mãos, apresentar a sua casa, apresentar a sua vida, aonde quer que você esteja. Nós estamos em um culto. A nossa intenção aqui não é transmitir uma programação, não é oferecer um entretenimento para você, mas a nossa intenção de estar aqui hoje, eu e a minha casa e esses irmãos que aqui estão, Mateus, Isaac, Cíntia, nosso desejo hoje é oferecer um culto que expresse um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então ore comigo e apresente a sua vida ao Senhor. Pai, nós queremos diante do Senhor apresentar as nossas vidas, as nossas casas e dizer para o Senhor que estamos aqui para entregar, Senhor, as nossas vidas ao Senhor uma vez mais, para cultuar ao Senhor com alegria, para cultuar ao Senhor expressando a realidade do nosso coração com convicção, com certeza e com fé, Senhor, de que em todas as coisas o Senhor é bom e de que em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Então receba, Senhor, a nossa adoração neste lugar, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui para ficar em pé, porque afinal de contas nós estamos cultuando ao Senhor também, amém? Você aí em pé da sua casa, vai se levantar e vai adorar o Senhor, e vai prestar o seu culto de adoração a Deus. Não é porque estamos aqui em 7 pessoas, que o Senhor não está recebendo o nosso culto. Nós estamos cultuando ao Senhor, e cultuar ao Senhor é entregar a Ele um louvor que o agrade, entregar a Ele uma adoração que o exalte. Então diga para Ele que só para te adorar nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Declare: só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor
louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare: só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare: o véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Declare mais uma vez: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Declare e diga: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus, porque entendemos que a tua igreja, ela não se move pelas tribulações ou pelas circunstâncias à sua volta. A tua igreja te adora porque ela entende que é poderoso, que é glorioso, é sobrenatural te adorar. Então, Senhor, abre os nossos olhos nessa noite para enxergarmos a realidade do Senhor e para vermos, ó Pai, no Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Nada se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, Jesus. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Declare: as tribulações deste tempo presente, não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam.
Declare de onde você está. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Te adoramos, Senhor. Declare e diga: é poderoso, sobrenatural, é sublime, é sublime, é eterno, é eterno. Aquilo que Deus tem para nós é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é sublime, é eterno. Tudo que o Senhor tem é poderoso, é sobrenatural. Declare e diga: é sublime, é eterno, é poderoso, é sobrenatural, é sublime, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você que o ama, adore Ele na sua casa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ah, Jesus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor tem para aqueles que Te amam, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu no coração de homem algum. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor já revelou essas coisas para nós no Espírito. Por isso a Tua igreja tem sido chamada nesse tempo para andar no Espírito. E andar no Espírito é muito mais do que estar reunido em um mesmo lugar, é estar presente nas regiões celestes, em todos os lugares dessa cidade. Existem casas nessa noite, Senhor, que estão Te adorando, existem famílias que estão Te adorando, e vizinhos que não ouviam louvores, que não ouviam a palavra, estão sendo tocados, porque filhos e filhas do Senhor, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne, estão sendo levados pelo Senhor a Te adorar em espírito e em verdade em todo o tempo. Nós Te louvamos, Senhor, como começamos esse culto, porque o Senhor é muito bom, o Senhor é bom, e a Tua bondade, o Teu amor é leal e é eterno para com Israel. Então nós queremos bendizer o Senhor, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom. Bendiga o nome do Senhor, adore e o exalte em nome de Jesus. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Isso, bendiga Ele. Bendirei ao Senhor para sempre, Senhor, para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. Ele reina. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. Ele reina. O Senhor reina em justiça
Declare que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia Tua misericórdia dura para sempre, sempre. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Ah, Senhor, bendizemos ao Teu nome. Porque o Senhor reina em justiça, o Senhor reina em verdade, o Senhor reina sobre a minha vida, sobre a minha casa. Começa a declarar isso do seu lar. O Senhor reina em justiça, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina sobre Pirapora, o Senhor reina sobre o Brasil, o Senhor reina sobre as nações, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. Declare isso: o Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Reinará com majestade. Ei, meu Deus. O Senhor reina em justiça e em verdade. Declare mais uma vez: Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Declare que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Ele é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E eu creio que a bondade do Senhor e o seu amor, que é leal e eterno, permanecerá para sempre. Houve um dia que todo o universo chorou, e esse dia a Bíblia conta que a terra estremeceu e o véu do templo, como cantamos aqui, foi rasgado de cima a baixo. Mas a Bíblia diz também que depois daquele dia houve um momento em que o céu se alegrou novamente, porque o meu Jesus, o seu Jesus, Ele ressuscitou, e para sempre Ele é digno de ser adorado, para sempre Ele é digno de ser exaltado, para sempre, sempre. Toda a terra está estremecida, toda a terra está abalada com essa pandemia, não é verdade? Mas o Senhor, Ele está abalando aquilo que pode ser abalado, para aquilo que é inabalável permaneça em nossos corações. Então, querido, o reino que está dentro de mim, o reino que está dentro de você, o reino que está sendo plantado e gerado dentro de nós, em meio ao caos, é um reino inabalável. O Senhor está te levando a um nível que você possa dizer, como o salmista diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Adore o Senhor e exalte a Ele em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou ali. Ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou. Houve um momento que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor estava com ele.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas entregou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. Agora escute. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, diga que ele é exaltado, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é. Diga isso da sua casa. Sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare mais uma vez, porque ele vive, eu posso crer. Posso crer no amanhã. Porque ele vive, porque ele vive.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Glorifique e exalte o Senhor, da onde quer que você esteja agora, com palmas, com glória a Deus, com aleluia, porque o Senhor de fato é muito bom. Eu quero te convidar a adorar o Senhor também, de uma maneira muito especial, entregando ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. Nós não estamos nos reunindo fisicamente aqui ainda, mas eu louvo a Deus porque nesse tempo o Senhor, Ele tem mantido aquilo que Ele mesmo tem estabelecido. Temos muitos desafios, mas eu tenho uma convicção de fé, disso que o salmista diz no Salmo 100: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Acima de tudo, somos ovelhas do pastoreio do nosso próprio Deus, e Ele alimenta, Ele mantém e sustenta aquilo que Ele mesmo fez. Mas eu quero te convidar a não ficar de fora desse tempo, de honrar o Senhor, de manter com liberalidade e com fidelidade no teu coração os seus votos feitos ao Senhor. Que você possa ir através da nossa conta, que vai estar aparecendo para você aí na tela, que você possa fazer o seu dízimo, a sua oferta, depositar, transferir, ou se você preferir, na quarta e no domingo, como alguns irmãos estão fazendo antes de começarmos aqui o culto, você pode vir até o templo. Estarei aqui também na quinta-feira dessa semana e na sexta, na parte da manhã. Se você quiser vir aqui orar, quiser contribuir, você pode nos procurar, e eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar a semente na tua vida, porque Ele dá a semente ao que semeia. Aquilo que o Senhor te entregou não é para barganhar, para ter mais, pelo contrário, é porque você já tem. Por isso você pode com liberalidade continuar contribuindo. Temos aí a nossa casa de amparo para mães e filhos, que tem sido mantido aluguel, apesar de não estarmos atendendo e acolhendo pessoas aqui devido à pandemia e algumas orientações da Secretaria de Saúde, o próprio Ministério de Saúde. Nós optamos por não fazer acolhimento, mas temos algumas ações programadas para os próximos dias. Alguns irmãos estão nos procurando, doando alimentos, e você também pode fazer isso. Se você não tem como sair da sua casa, se você está impossibilitado de vir até aqui, entre em contato comigo, com a Jane Vasco, com a Lília, com a Lacimara. Nós vamos até a sua casa buscar o alimento. Nós já estamos com alguns alimentos, fizemos uma ação entre amigos esse final de semana, arrecadamos algum recurso para poder comprar mais alimento, material de higiene pessoal, para poder distribuir a famílias que estão nesse momento precisando e necessitando. E eu creio que esse é o papel da igreja nesse tempo, é fazer a diferença em meio ao caos. Nós sabemos que não temos muito, mas daquilo que o Senhor tem nos dado, nós podemos contribuir. Ninguém é tão pobre que não tenha nada, e ninguém é tão rico que também não necessite de nada. Todos nós podemos contribuir de alguma maneira. Então, se você quiser contribuir, você pode entrar na página do Facebook do Instituto Humanitário Amar e também no Instagram, Instituto Humanitário Amar. Nós começamos ali algumas postagens acerca dos trabalhos que já desenvolvemos ao longo desse ano, e o Senhor tem sido bom, e Ele tem mantido em todas as coisas. O Senhor tem conduzido, porque Ele sabe que acima de tudo existe um propósito e um desejo em nosso coração, que é anunciar a palavra do Senhor. E para isso nós estamos focados nesse propósito, porque quando nós focamos no propósito, o Senhor, Ele mantém e traz aquilo que é necessário de recurso. Então, que você possa ser um instrumento de Deus nesse tempo, para contribuir com liberalidade, não por necessidade, não com pesar ou por obrigação, mas com alegria no teu coração, fazendo isso voluntariamente. Amém? Então está aí a conta, participe e compartilhe conosco. Eu quero dar mais um tempinho para você. Não sei se você entendeu, desde o começo da semana passada nós falamos que este culto de hoje seria um culto especial, porque nós teríamos a oportunidade de ceiarmos em família nas nossas casas.
E eu quero te convidar, se você ainda não preparou os elementos da ceia, o suco de uva, o pão. Pastor, esqueci o suco de uva, e agora, o que eu faço? Não tem problema, faz um suco de caju, de limão, de acerola, o suco que tiver na sua casa, não tem problema. Água, o importante é o valor do que isso representa para você nessa noite, tá bom? O pastor ficou em cima da hora. Tem uma bolacha de água e sal, ótimo, aquela bolachinha, né, creme crack, coma também dela, e eu creio que vai ser bênção. Mas se você preparou, glória a Deus por isso, porque também demonstra o seu cuidado, né? Se você está aí com a sua família, sendo desta congregação, não sendo dessa congregação, estando afastado ou não dos caminhos do Senhor, esta é uma ceia que o Senhor colocou no meu coração, que será uma ceia de um novo tempo, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, um tempo de retornar para o propósito original de Deus. Eu quero te convidar, então, a meditar na palavra do Senhor antes de ceiarmos, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. Te adoramos, Senhor. O véu que separava já não separa mais. Podemos glorificar o Senhor porque a Tua luz está agora brilhando em nossas vidas. Êxodo capítulo 12, verso 1 e o verso 2. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Vamos ler o 3 e o 4 também. Digam a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Eu quero te convidar também a abrir em 1 Coríntios, capítulo 5. Depois nós vamos voltar em Êxodo, mas eu quero ler 1 Coríntios. Só para te adorar e fazer teu nome grande. 1 Coríntios 5, 7 diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Porque por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Eu quero que você, se você estiver na sua casa, olhe para a pessoa que está do seu lado, ou olhe para alguém que estiver mais próximo de você e diga para ela: nesses dias, Isaac, o Senhor está nos chamando a celebrar uma festa no meio do deserto, com sinceridade e com verdade. O Senhor está nos chamando para celebrar com sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. O Senhor tem... Nós começamos a segunda-feira a falar um pouco sobre esse tempo que antecedeu a passagem da nação de Israel em direção à terra prometida, rumo ao propósito de Deus para a vida daquele povo. E nós falamos ali, se você quiser depois entrar na página do Face, lá você vai ver 6 mensagens de segunda a sábado, falando sobre o propósito de Deus e a proposta de Faraó. O propósito de Deus era claro. Em Êxodo 5, o Senhor chama Moisés e fala: Moisés, eu estou vendo a opressão dos opressores e como o meu povo está sofrendo, e por causa disso eu estou enviando você como libertador para conduzir o meu povo a um propósito. E o propósito é claro, o propósito é que vocês saiam do Egito e se direcionem até o deserto.
e ali vocês celebrem uma festa, e ao celebrar essa festa, vocês então se alegrem no Senhor, e exalte o nome do Senhor. E aí nós falamos durante toda a semana, sobre quais foram as propostas de Faraó. As propostas de Faraó foram: permaneça no mesmo lugar. E talvez você não teve a oportunidade de ouvir, e eu quero rapidamente só pincelar para você o que é permanecer no mesmo lugar. Permanecer no mesmo lugar é estar limitado dentro de um domínio territorial que não permite que eu e você rompa rumo ao propósito de Deus. A segunda proposta de Faraó para Moisés, depois da terceira praga, se eu não me engano, foi: Moisés, agora vocês podem ir mais longe, mas não vá tão longe, fique em um lugar onde eu possa te ver, e ore também por mim. Essa segunda proposta de Faraó fala para mim e para você de um tempo em que a pressão espiritual vai ser para que eu e você adore a Deus e se envolva em um propósito com Deus, sem nos comprometermos em níveis mais profundos, sem irmos muito longe, ou seja, em um lugar de superficialidade, em um lugar de religiosidade, em um lugar que não nos leva a um envolvimento maior em Deus. Essa foi a segunda proposta de Faraó. A terceira proposta de Faraó, se você ler lá Êxodo 8, 5, 6, 7, 8, 9, todo esse texto aí você vai ver. No capítulo 8, Faraó faz uma terceira proposta, e a proposta de Faraó tem a ver, naquele tempo, com os dias que estamos vivendo hoje, porque ele diz: Moisés e Arão, vocês podem ir adorar o Senhor no deserto, vocês podem ir no lugar que Deus quer que vocês vá, ou seja, já não é mais problema vocês saírem do meu domínio territorial, já não tem mais problema vocês irem em um lugar onde eu não consiga ver, mas eu quero que vocês possam ir, eu desejo que vocês vão, porém, eu não quero que vocês levem as suas famílias. Olha a proposta de Faraó: vá aonde você quiser ir, adore a Deus do jeito que você quiser adorar, mas sem que a sua família te acompanhe. Sabe, querido, nesse tempo, o Senhor está nos colocando novamente, nos reposicionando na nossa casa, na nossa família, para levantarmos um altar de adoração a Deus, porque muitas vezes nós estamos indo, adorando, prestando culto ao Senhor e deixando as nossas famílias para trás. E nos embaraçamos com a terceira proposta de Faraó. A quarta proposta foi: vá, mas não leve consigo os bois, nem os seus gados, nem os seus rebanhos. E a quarta proposta de Faraó era para que Moisés e todo o povo de Israel comprometessem os seus recursos. Agora Faraó já não estava mais preocupado com a família, com o território ou com o lugar que eles estavam indo, mas Faraó estava preocupado com os recursos. E os recursos não é só aqueles financeiros que possuímos ou temos, mas tudo aquilo que temos que pode ser utilizado como um recurso para o cumprimento do propósito de Deus. Tudo que o mundo espiritual faz e tudo que o inimigo das nossas almas tem feito nesse tempo com a igreja. E por isso eu frisei e quero que você entenda: o propósito dessa festa que estamos celebrando hoje não é simplesmente celebrar uma Páscoa, porque Jesus, enquanto viveu, em momento algum Ele falou que era para nós celebrarmos a Páscoa, embora Ele tenha celebrado e nós podemos celebrar, mas o propósito de Cristo Jesus era fazer com que nós tivéssemos como uma celebração até o dia que Ele viesse, a sua ceia, porque a ceia traz a consciência da morte e da ressurreição do Senhor, e é na morte e na ressurreição de Cristo que eu e você encontramos vida. Mas muitas vezes comprometemos os nossos recursos, comprometemos aquilo que temos e somos, porque não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E então Moisés fala com Faraó: vocês não vão segurar nada dos nossos recursos, nem uma unha sequer de qualquer um dos animais serão mantidos aqui no Egito. Quantas vezes você permanece com tantas coisas presas e aprisionadas e não consegue romper com o propósito de Deus na sua vida? Pois bem, e o texto que lemos no capítulo 12 já fala de um momento que antecedeu a última praga, e quando Deus instituiu então a Páscoa, que significa a passagem. A Páscoa significa passar por cima, e é exatamente isso que o Antigo Testamento propôs através desse momento na história de Israel, e que precisa ser conhecido por mim e por você,
Porque as coisas que aconteceram no passado, a lei e tudo que está registrado aqui, são sombras das coisas futuras que haveriam de vir, e elas não conseguem expressar a realidade daquilo que está manifesto em Cristo Jesus. Quando você abre comigo a sua Bíblia, se você quiser anotar e conferir, Hebreus capítulo 10, versículo 1, olha que maravilhoso o que o autor aos Hebreus diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Ou seja, a Páscoa, a celebração, as leis, tudo que estava acontecendo com Israel era apenas uma sombra dos benefícios que haveriam de vir, e não a realidade. Ou seja, a lei e tudo aquilo que acontecia não conseguia expressar a totalidade da realidade espiritual que Deus tinha para o seu povo. Por isso, a lei, ela nunca conseguiu expressar, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, ela nunca conseguiu aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aleluia! O que o autor aos Hebreus está dizendo é que tudo que foi feito no Antigo Testamento, todo sacrifício, tudo aquilo que era entregue ano após ano, não era suficiente para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam para adorar. E a Páscoa, que é essa passagem por cima, e é esse livramento que Deus deu ao povo de Israel. Por isso, passagem por cima, porque quando o Senhor orientou que o anjo da morte viria e mataria os primogênitos, Ele disse a Moisés: Moisés, pegue ali, mate o cordeiro. E você conhece a história, não é sobre essa aplicação que eu quero dizer para você. Eu quero ser bem prático e objetivo para você entender. E aí você sabe que Moisés orienta o povo a ungir os umbrais, os batentes da porta, em cada extremidade, na parte de cima, nas laterais. E quando o anjo da morte vem, então quando ele vê a casa ungida com o sangue do cordeiro, ele passa por cima. É como Deus estivesse dizendo para o seu povo: eu vou dar o livramento, porque o sangue do cordeiro estará estampado na sua casa. E quando o anjo da morte vier, o meu anjo, o anjo da destruição, passará por cima de vocês. Ou seja, haverá uma passagem. E também nós podemos entender que essa passagem significava para a nação de Israel um rompimento com todo o tempo de escravidão para uma vida de liberdade. E é exatamente isso que Cristo Jesus fez por mim, que Cristo Jesus fez por você. Ele passou por cima de todos os pecados e nos libertou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos deu uma nova vida, uma nova possibilidade, uma nova chance de viver uma realidade espiritual que talvez jamais vivenciamos. E isso só é possível se reconhecermos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Então, qual que é a Páscoa que vamos celebrar no dia de hoje? O autor aos Coríntios, Paulo, no capítulo que lemos, primeira carta, capítulo 5, versos 7 e 8, diz: é necessário que celebremos com sinceridade e com verdade. E me preocupa o fato de saber qual que é a motivação da nossa celebração nessa noite ou nesse dia. Eu sei, e a gente nessas datas sempre se preocupa, né, em reafirmar ao coração dos irmãos e das irmãs qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E o problema é que quando nós entendemos isso e ainda assim optamos por não seguir aquilo que o Senhor nos instrui, nós somos levados a nos perguntar: há sinceridade e verdade naquilo que fazemos? E eu creio que com esse tempo que estamos tendo essa oportunidade de celebrar essa Páscoa, nós podemos pensar e refletir como igreja qual tem sido a nossa conduta espiritual diante de tudo aquilo que o Senhor fez para nós, ou fez por nós. Porque não há possibilidade de agirmos de uma maneira dúbia, ora fazendo aquilo que agrada a Deus, e ora fazendo aquilo que eu sei que não é o propósito de Deus, mas que mesmo assim eu gosto de fazer e vou fazer. E eu creio que nesse dia o Senhor está nos chamando para uma realidade espiritual diferente, para vivermos e termos esses fundamentos como consciência genuína de tudo aquilo que queremos adorar de verdade, em sinceridade. Eu não estou falando isso porque você não pode comer um chocolate, não tem nada disso. Eu comi um chocolate hoje.
Eu não estou dizendo isso porque você não pode de repente imaginar um ovo de um coelho que nem bota ovo, e eu sei que você já sabe, está cansado de saber disso. Mas eu preciso que você entenda a profundidade do que está sendo cultuado e adorado neste lugar. A deusa que representa a Páscoa, que foi um sincretismo religioso de uma cultura pagã do ano de 325 depois de Cristo, quando introduziram um culto a uma deusa grega chamada Ostara, que junto com esse coelho simbolizava fertilidade, ou seja, um culto pagão de adoração à fertilidade sem comprometimento, porque assim é o coelho que reproduz, e reproduz em grande escala. Então, quando nós fazemos alguma coisa nesse sentido, tendo consciência de que não é, a minha preocupação é, o que estamos adorando com isso? O que estamos celebrando com isso? E eu creio que você pode pensar nessa noite sobre isso. Ah, pastor, não posso celebrar a Páscoa? Eu não estou te falando isso. Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, e se Ele fez, eu também posso fazer. Você também pode fazer. Sabe como que foi a orientação da Páscoa? Comer ervas amargas, para que o povo de Israel se lembrasse do tempo de escravidão no Egito, para que eles não se esquecessem de onde o Senhor havia os tirado. Pode parecer totalmente oposto, não é verdade? Porque num tempo em que o povo foi convidado para celebrar uma Páscoa comendo pão sem fermento e comendo ervas amargas junto com o cordeiro, para lembrar do sofrimento, nós comemos chocolate, que é gostoso. Você acha que é por acaso, irmãos? Nada é por acaso. No mundo espiritual, nada acontece por acaso. Nada é em vão. Eu quero que você entenda que essa Páscoa marca um novo começo. E o Senhor disse em Êxodo capítulo 2: este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. Este deverá ser um novo recomeço. O projeto de Deus era a redenção da sua família. E eu falava ontem que Deus então provê para esse projeto uma proteção especial, que era exatamente debaixo do sangue do Cordeiro. E as coisas que aconteceram no passado, que é sombra das coisas futuras, elas representam então, aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez por nós, eu quero compartilhar com você para nós cearmos. Precisa apontar para uma pergunta que antes mesmo do Êxodo, antes mesmo de Moisés, Isaac, o filho de Abraão, quando estava subindo para o monte, clamou e chamou ao Senhor, dizendo ao seu pai: pai, onde está o cordeiro? E a resposta de Abraão sinaliza para aquilo que o próprio Deus estava fazendo. Ele diz: o Senhor proverá. E essa resposta que Isaac fez ecoou durante muitos anos, até Jesus nascer. Até um homem chamado João Batista está pregando no deserto. E quando ele estava pregando no deserto, ele olha e vê Jesus. E aí a resposta da pergunta que Isaac havia feito para o seu pai, lá no monte, ele responde dizendo: meu filho, o Senhor proverá. João Batista responde: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para ser adorado, aquele que veio para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que foi morto de uma única vez. Nós cantamos aqui, né, Isaac? Muda a canção, aquela canção que nós cantamos para sempre adorado, para sempre exaltado. Ela sinaliza exatamente aquilo que Jesus fez. Hebreus capítulo 9, verso 22. Hebreus capítulo 9. Toca para sempre. Para sempre. Para sempre. Isso. Essa canção representa o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e por você. Olha Hebreus capítulo 9, verso 22. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 22.
De fato, a lei, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz vertendo o seu sangue, Ele estava pagando de uma vez por todas pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então agora nós fomos marcados e selados de uma única vez, por uma única vez, com o sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma frase de um grande pastor, John Wayne, que fala o seguinte: na morte de Cristo, a nossa morte foi morta de uma vez por todas. Na morte de Cristo, a nossa morte foi morta de uma vez por todas, porque todos nós estávamos destinados à condenação do pecado, todos nós estávamos destinados a sofrer a morte por causa do pecado. Na verdade, vivíamos mortos porque estávamos distantes de Deus, e esse é o salário do pecado, a morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você precisa entender uma coisa: o Cordeiro de Deus deveria ser um cordeiro sem pecado, deveria ser um cordeiro sem mancha. E a Páscoa que foi instituída em Êxodo 12 foi também representada por Jesus, porque Ele que não conheceu pecado. Se você abrir aí 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Essa é a Páscoa. Aquele que não tinha pecado se tornou pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então quando Deus olha para mim e para você dos céus, Ele vê o sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo, e então Ele entende que nós nos tornamos, porque estamos nele, justiça de Deus. Justiça de Deus. Ele não cometeu pecado, mas Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado algum. Ele também manifestou como Páscoa e como justiça de Deus, para nos levar ao entendimento que uma nova aliança estava sendo estabelecida. Essa nova aliança está descrita em Mateus capítulo 26, verso 28. Está escrito o seguinte: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O sangue que Jesus verteu na cruz, a passagem da escravidão do pecado para uma nova vida, é uma passagem que nos traz a consciência de que em Cristo Jesus nós temos agora uma nova aliança, e fomos redimidos de todo pecado, fomos libertos de todo pecado. E isso que Ele fez conosco nos colocou agora em uma condição diferente da que estávamos. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, tem também uma palavra que eu quero compartilhar com você acerca dessa Páscoa. Colossenses capítulo 1, verso 13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem, ou seja, em Jesus, o Filho do nosso Pai, em quem temos a redenção. A redenção é o perdão dos nossos pecados. Cristo nos comprou para Deus e nos deu a remissão, o perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos nossos pecados.
O que está precisando ser redimido em nossas vidas como igreja nesses dias? O texto que lemos no início de 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: livrem-se do velho fermento, livrem-se da velha conduta que vocês tinham, pelo amor de Deus. Entendam que agora vocês são uma massa nova, ou seja, a vida de vocês agora é uma nova vida. Já não cabe mais viver da maneira que vocês viviam antigamente. Vocês agora são uma nova massa sem fermento. O fermento simboliza as coisas antigas de pecado, de corrupção, de mentira, de engano. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto agora é o seguinte: vocês precisam ser uma nova massa, livre de todo fermento, livre de toda mentira, livre de todo engano, livre de toda corrupção. Vocês precisam agora viver sem fermento, para então celebrar de fato a Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascual, ou seja, aquele que é o nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já foi entregue por mim e por você na cruz do Calvário. Então se livre de toda maldade, se livre de toda perversidade, e seja ali como um pão novo, sem fermento, um pão de sinceridade e de verdade. Irmãos, sabe o que o Senhor tem falado no meu coração muito fortemente nesses dias? É que toda essa separação física para nós como igreja, e eu vou dizer para nós aqui, CEAF, para nós como igreja, a revelação que o Senhor me deu quando eu estava pregando sobre Neemias alguns dias atrás, foi que todo esse separamento, essa separação física que está ocorrendo, é para unir a cada um de nós em um plano espiritual. Porque de nada adianta estarmos fisicamente presentes se o nosso espírito e o propósito do nosso coração estiver distante da realidade daquilo que Deus tem para nós. Então nesses dias o Senhor está separando fisicamente para unir espiritualmente. E aqueles que forem unidos espiritualmente, quando ouvirem o som da trombeta, quando ouvir o anúncio, reúnam-se novamente, ajuntem-se novamente, não terão dificuldade de entender todo esse tempo que passou distante, como um propósito de Deus, para colocar ainda mais convicção de fé, para colocar ainda mais certeza de que tudo que celebramos ao Senhor precisa ser celebrado com pão de sinceridade e com pão de verdade. Porque partimos a ceia tantas vezes aqui, partimos e compartilhamos da mesa do Senhor tantas vezes, e a mesa do Senhor é uma mesa que precisa ser conduzida em sinceridade e em verdade. É uma mesa que precisa ser conduzida em sinceridade e em verdade. Então hoje talvez você está aí na sua casa e em algum momento nós estávamos aqui fisicamente juntos, mas espiritualmente desligados. E quem sabe o Senhor está nos ligando neste momento no Espírito, em sinceridade e em verdade, para termos a nossa vida alinhada com o propósito de Deus, para de fato manifestarmos o caráter do Senhor nesse tempo. Então, que você possa nessa Páscoa hoje compreender que todos os membros da sua casa, todos os membros da sua família foram chamados para esse novo tempo. É um tempo que o Senhor está nos mostrando aquilo que estamos nos tornando. Eu creio que você vai sair desse tempo um cristão melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Porque se não for para isso, querido, não faz sentido. Se você não desejar Deus nesses dias de caos, se você não desejar Deus com integridade e sinceridade no seu coração, quando a gente voltar a se juntar aqui, nada vai mudar. Porque você não poderá mudar o mundo se primeiro você não for mudado. Eu ouvi e lendo alguma coisa essa semana sobre uma oração, me fugiu aqui a memória agora quem fez, que quando no seu leito de morte ele compartilhou um ensinamento. Ele dizia assim que ele orou durante muitos anos por um avivamento em todas as nações e falava: Senhor, me usa para transformar as nações. E aí chegou um tempo que ele entendeu que as nações eram muito grandes para ser alcançadas por ele e transformadas por ele. E aí então ele começou a orar para dizer: Senhor, me usa para mudar a minha nação. E ele orou durante anos e não viu a transformação da sua nação.
E aí, depois de um tempo, ele entendeu que a nação era muito grande para ele. Ele falou: Senhor, me usa para mudar o meu estado. E ele orava e nada acontecia. E ele entendeu que o estado era muito grande para ser mudado por ele. E aí então ele entendeu: Senhor, me usa para mudar a minha cidade. E ele entendeu, depois de muito tempo orando, que a cidade ainda era muito grande para ser mudada. E aí então ele orou: Senhor, me usa para mudar a minha família, a minha casa. E aí ele entendeu que também a sua família tinha muitos problemas e era muito difícil ser transformada. Então de repente ele começou a orar diferente já no final da sua vida. E ele disse: Senhor, me usa para transformar a minha vida. Senhor, coloque em mim o teu Espírito para que a minha vida seja transformada. E aí então ele entendeu já no final da sua vida que se essa fosse a sua oração desde o começo, aí então ele conseguiria transformar a sua vida, transformar a sua vida, transformar a sua cidade, transformar o seu estado, a sua nação e as nações aonde Deus quisesse levar. Porque ninguém pode transformar o outro se primeiro não for transformado. Deus não vai fazer nada através de nós sem que antes faça em nós. Então nessa Páscoa, tudo que o Senhor tem falado conosco é nos chamar a um lugar onde nós somos transformados, onde nós somos mudados de dentro para fora. Mais do que entender o que está acontecendo, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, nós precisamos compreender o que estamos nos tornando. Se não estamos nos tornando cristãos melhores, meu querido, eu quero te falar algo: se joga no seu lugar secreto de adoração, se joga no seu quarto, se joga no meio da sua sala, se coloque em um lugar em Deus, que você possa experimentar a Deus. Se não há nada no seu coração sendo transformado, se você não consegue queimar de paixão pelo Senhor, se você não consegue sentir o fogo do Senhor e um desejo de ver a igreja do Senhor reunida novamente, adorando a Ele em espírito e em verdade, alguma coisa de errado há conosco, alguma coisa de errado há contigo. Se você não queima pelo Senhor, para ver a igreja do Senhor unida novamente, se você estiver aí cômodo, ou dizendo agora acabou, e a igreja acabou, e eu estou muito bem aqui na minha casa, eu quero te dizer que é impossível você ser igreja fora do corpo. E a eclésia que o Senhor chamou e convocou é a reunião, o ajuntamento, a congregação daqueles que foram chamados para fora, chamados de todo esse sistema corrupto, para viver uma passagem da escravidão para a liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à libertinagem. Gálatas capítulo 5 verso 1, para a liberdade nós fomos chamados. Então não use a liberdade para dar ocasião à carne, para se colocar novamente em um jugo de escravidão. Há muitas pessoas escravas do pecado e se colocando em um jugo de escravidão. Não é para isso que o Senhor te chamou. Ele te chamou para a liberdade. Então não use a liberdade como um pretexto de libertinagem na tua vida, para viver longe da comunhão da igreja, para viver longe da vida da igreja. Eu disse, eu sou congregacional, eu amo estar com os irmãos. E querido, você que não tem estado aqui no templo, não sabe como é difícil para nós chegarmos aqui, adorarmos, ministrarmos e vermos as cadeiras vazias. Mas antes as cadeiras vazias do que corações vazios. E eu creio que se você estiver na tua casa com o teu coração aberto, quando nós nos reunimos, os nossos corações estarão transbordantes de alegria, porque as cadeiras poderiam estar até cheias, poderiam estar até lotadas, mas cheias de pessoas com o coração vazio. Esse não é o propósito de Deus. Pessoas sem um espírito de ousadia, não é esse o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem Deus ou que o seu coração está vazio, não é isso, mas eu estou te falando que Deus está nos dando a oportunidade para vivermos uma nova realidade espiritual na minha vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Eu creio nesse tempo e eu quero te convidar a orar para nós ceiarmos em nome de Jesus. Você vai pegar aí o seu pão. Eu quero que você tenha um tempo aí para fazer isso. Você vai pegar o pão, você vai pegar o suco, e nós vamos adorar o Senhor, porque Ele vive, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Enquanto você se prepara, pastor, eu nunca fiz isso, não tem problema.
Essa é a primeira vez que você vai fazer, é a oportunidade que Deus está te dando. Se você preparou a ceia para os seus filhos, como eu disse, talvez você não sabia que seria assim hoje. Corre, ainda dá tempo. Pastor, não tem suco de uva, não tem problema. Pega um suco aí que você tiver. Pega até água se você tiver. Eu creio que Deus pode transformar água em vinho, porque Ele fez isso, amém? Em Caná da Galileia, Jesus fez isso. Eu quero convidar aqui minha esposa para estar aqui do meu lado. Nós vamos compartilhar a ceia aqui com a Cíntia, com o Isaac, com o Mateus, com o Pedro, com a Liz. Nós vamos participar da ceia. E você, como família aí também na sua casa, vai poder participar da ceia com alegria, em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos e adore ao Senhor, declarando que Ele vive, que Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer. Adore ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Você vai pegar aí da sua casa, se você preparou uma bandeja. Se você não preparou uma bandeja, você vai pegar o cálice, vai orar comigo da sua casa, do suco, do pão, e vai apresentar ao Senhor nessa noite, em oferta agradável ao Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Eu quero louvar ao Senhor, porque em família nós podemos te adorar, nós podemos te bendizer, nós podemos te glorificar, Senhor, porque o teu sangue vertido na cruz é a passagem da escravidão do pecado para a liberdade na graça que há no teu Filho amado Jesus Cristo. Então consagramos, ó Deus, esses elementos, os elementos dos teus filhos em suas casas, o suco, o pão, para que possamos participar com alegria no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Lília vai levar ali para o Isaac, para a Cíntia, e você vai continuar adorando o Senhor. Liz, por favor, ajuda sua mãe a dar a volta ali. Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, tua palavra diz que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão, partiu, deu graças e disse: este é o corpo do Senhor que é dado por nós. E o Senhor disse para fazermos isso em memória do Senhor, sempre que comermos desse pão. Então, Deus, nessa noite nós consagramos esse pão ao Senhor, oramos como igreja e dedicamos ao Senhor, Pai, essa ceia, que certamente marcará um novo tempo nas nossas vidas, e que esse tempo, Senhor, possa ser sinalizado com restauração, com transformação, com cura, com poder, com milagre, para que possamos, ó Deus, celebrar com alegria no Senhor, em nome de Jesus. Possamos comer do pão com alegria, em nome de Jesus. Oh Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Vai adorando o Senhor, querido. Você está na sua casa com liberdade para glorificar o Pai,
para o exaltar, para o adorar. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, vamos celebrar a morte do Senhor. Até que Ele venha, vamos estar aqui cultuando e adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Você possa orar neste momento. Pai, nós agradecemos o Senhor nessa noite por este culto, por esta oportunidade de ceiarmos e de bendizermos o Teu nome aqui como igreja. Queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, que a Tua verdade revelada aos nossos corações nessa noite, de que o sangue de Cristo Jesus, que é o único sangue que nos aperfeiçoa para nos aproximarmos em adoração ao Senhor, possa manifestar cura, transformação e regeneração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Participe com alegria, tomando do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Adore o Senhor. Alvo mais que a neve, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, mais que a neve, alvo, mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. aleluia. Te adoramos, Senhor. Glorifique o Senhor da tua casa, onde quer que você esteja. Estaremos aqui novamente quarta-feira, adorando o Senhor. Para você que não pegou aí, eu quero pedir o Mateus para repetir novamente a conta da igreja. Nós vamos continuar adorando o Senhor. Temos desafios e compromissos para este mês de abril, como eu já enviei mensagem para os irmãos. Fomos aí orientados a permanecer sem os cultos públicos durante o mês de abril. Então amanhã estarei entrando em contato com o pastor Alex Costa, cancelando a realização do nosso 4º aniversário, que seria no final do mês de abril. Vamos programar talvez para maio. O Senhor vai preparar o melhor momento. E vamos adiar também o nosso congresso de mulheres, que seria no mês de maio. Então, assim que estivermos aí em condições de iniciarmos os nossos cultos públicos, estaremos iniciando com todas as medidas de segurança, de cautela, iniciando aqui provavelmente na primeira semana de maio,
o culto presencial, onde vamos fazer a ceia do Senhor. O primeiro domingo que estivermos aqui reunidos será também para ceiarmos em maio. E aí nós vamos abrir espaço para que as famílias venham, para que as pessoas possam adorar e que você possa aí continuar preservando todas as medidas e tomando todas as medidas de cuidado e de cautela necessária para que a sua família seja guardada e protegida pelo Senhor. Olha, não se deixe levar pelas vozes de discussões ideológicas, políticas, partidárias. Há sim uma preocupação de contágio ainda em grande massa, e nós sabemos que o nosso município, estado e nação ainda não está preparado logisticamente para receber uma grande demanda. Então, por isso, nós precisamos preservar nesse tempo. Eu sei que você precisa continuar trabalhando, que você precisa voltar à atividade, mas eu creio acima de tudo que esse tempo é o tempo que Deus está cuidando de nós. Então nós vamos continuar alinhados aí às orientações das nossas autoridades terrenas, né? Ouvindo a voz de Deus e ouvindo também a voz das nossas autoridades. Então que você possa ter isso no seu coração, mas não deixe de cultuar ao Senhor, não deixe de prestar o seu tempo de adoração ao Senhor. Quarta-feira, 19h30 estaremos aqui. Aproveite esse tempo, restabeleça comunhão e contato com seus irmãos. Ligue para alguém, ligue para algum irmão, ligue para alguma irmã. Se você estiver em alguma necessidade, sabendo de alguém que precisa de alguma palavra, de algum aconselhamento, agende conosco através do número da nossa secretaria. Tem aí disponível já também no nosso Facebook, para você agendar um tempo de oração, de aconselhamento comigo, com os pastores, com os líderes. Os nossos jovens estão sendo convidados aí semanalmente a compartilhar e a participar de mensagens com os nossos irmãos aí queridos, Alessandro, Vanessa. Ontem estiveram aqui com o Felipe, com a Priscila. Essa semana estamos preparando aí um tempo para casais, né? Um tempo em que vamos falar sobre esse momento, estar dentro de casa por tanto tempo, talvez aí a rotina, o estresse, a angústia, a ansiedade, o medo, as contas chegando, como lidar com essas coisas? Pois bem, essa semana eu creio que teremos aqui também uma live especial para tratarmos isso como família, amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa continuar caminhando em tudo aquilo que o Senhor tem para você, e que o Senhor te guarde, te abençoe, e que você possa ver a boa mão do Senhor em tudo. Eu quero fazer mais uma oração, agradecendo o Senhor, porque nós podemos ter vida. Se Ele vive, nós temos certeza que também viveremos, amém? E eu creio que Ele vive, porque Ele está vivo, e Ele é poderoso para guardar todo o nosso depósito, até o dia da sua vinda. Então que você possa guardar essas palavras no teu coração, porque a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascual, está sendo celebrado entre nós nessa noite. Jesus Cristo nosso Senhor. Ame na sua família, celebre com a sua família, exalte o Senhor com a sua família, e acima de tudo, levante um altar de adoração, porque este é um novo tempo, e eu sei que nós sairemos muito melhores do que começamos, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada família que nos acompanhou nessa noite, por cada irmão, por cada irmã que tem nos acompanhado nessa noite. Que o Senhor possa conduzir as nossas vidas e nos instruir em toda vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor te ilumine e que haja paz sobre a tua vida. Uma boa semana, que o Senhor te guarde, querido. Fique na paz.